Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Pregador MR e mais uma vez nos encontramos aqui para trazer mais um momento a palavra do Senhor e certamente você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Como sempre o Senhor ele tem feito em nome de Jesus através desse canal. Amém? Que você realmente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O tema que nós vamos trazer hoje é bem simples e direto, único e específico. O tema é comparando coisas espirituais. Qual é a ideia? Nós vamos trazer aqui duas passagens, dois versículos, né? Uma no Evangelho, citada e falada pelo Senhor Jesus Cristo, e o outro pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus em Romanos. Nós vamos fazer a comparação do tempo e das circunstâncias pelo qual esses versículos, esses ensinamentos foram falados. Amém? Fazer a comparação de qual a diferença, não diminuindo, não dizendo que um está falando mentira e o outro falando a verdade. A ideia não é essa. Eu quero que você faça uma leitura exata do que eu vou dizer aqui agora, que você realmente venha interpretar, fazer uma interpretação correta do que eu vou dizer. Amém? Eu apenas vou trazer aqui uma visão, uma colocação em cima dessas duas passagens, desses dois versículos, fazendo a comparação do porquê que Jesus utilizou daquela linguagem e o apóstolo Paulo utilizou de uma outra linguagem dentro do mesmo assunto, que é quanto à salvação. Amém? Em nome de Jesus. O primeiro versículo está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim, ó: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O outro versículo está em Romanos capítulo 10, a passagem, a partir do versículo 8, que diz assim: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Então, a primeira observação aqui bem clara é de que os dois versículos estão falando de como que nós seremos e podemos ser salvos. Qual é o caminho que nós temos que tomar. Amém? E o que tem que acontecer para que nós venhamos alcançar a salvação. Mas existe uma diferença, existe tempos e circunstâncias diferentes entre um versículo, uma passagem, uma linguagem e outra. É essa comparação que nós vamos fazer. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que o Senhor possa abençoar a leitura da Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo acrescentar os Teus valores ao nosso coração, em nome de Jesus, neste momento. Amém. E graças a Deus. Primeira passagem, ou a primeira linguagem, é a de Jesus Cristo, quando ele diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, como eu disse, nós temos que fazer a comparação, nós vamos fazer a comparação com relação ao tempo e às circunstâncias, do porquê que a linguagem ou o porquê que Jesus falou desta maneira e o apóstolo Paulo utilizou de um caminho diferente. Amém? Não muito diferente, mas vocês vão entender que existe uma grande diferença aqui que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Então Jesus ele diz, crê e for batizado. Amados, para iniciar o assunto, eu digo para você, a fé, ela sempre tem que vir acompanhada de um testemunho. Amém? Não existe fé, não existe crer sem um testemunho. Toda fé, ela tem que ser acompanhada de um testemunho. E Jesus Cristo aqui está ensinando isso. Quando ele diz, crê e for batizado. Qual o batismo que ele está se referindo? Obviamente que era o batismo de João Batista. Amém? Batizar nas águas. Foi o testemunho que ele trouxe e que ele estava trazendo até então. Amém? Para que ele viesse a ensinar desta maneira. Então, ele diz, tem que crer e for batizado. Porque, amados, esse era o único testemunho que havia, amém, para que o povo fosse e encontrasse essa salvação em Cristo, nele, em nome de Jesus. Porque João Batista ele veio para isso. Ele veio preparar o povo para receber a Cristo. O batismo nas águas nada mais era do que a preparação do povo para receber a Cristo. Era um sinal do testemunho
amém, de Cristo, da salvação em Cristo Jesus para aquele povo. Então, este era o testemunho, o único sinal, a única evidência que existia naquele tempo, naquele momento, para que as pessoas viessem a ter um encontro com o Senhor Jesus, viessem a alcançar a salvação. E havia de crer, havia de ter fé no Filho de Deus, e com esse testemunho, qual? O batismo nas águas. O testemunho que João Batista estava trazendo naquele momento. E é óbvio que Jesus ele tinha que trazer esse testemunho com ele. E isso foi esse testemunho que ele ensinou aos seus apóstolos de continuar a testificar. Amém? De ensinar, de pregar o evangelho a toda criatura e dizer, aquele que crê e ser batizado será salvo. Porque o batismo nas águas era a testificação, era o testemunho da fé daquele povo que havia de crer nele. Amém? Então, isso era o tempo e a circunstância de quando Jesus disse isso para os seus discípulos. Qual a diferença agora ao que Paulo está trazendo aqui agora? Porque Paulo está trazendo uma linguagem diferente. Ele está trazendo aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Observe que a linguagem mudou aqui. Observe agora que existe um outro testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais o testemunho de João Batista. Preste atenção no que eu quero dizer. Não há mais o testemunho de João Batista. Ou seja, não há mais a necessidade de trazer o testemunho de João Batista. Por mais que hoje as igrejas façam isso e tragam o testemunho de João Batista, o que eu quero dizer para você é o seguinte: por mais que você venha querer trazer na tua vida o testemunho de João Batista, dizendo que crê e você foi batizado e por causa disso você será salvo, eu digo a você que isso não é mais suficiente. Ou seja, isso não é mais suficiente para a tua vida. Você agora tem que trazer um novo testemunho, aleluia, um novo testemunho sobre a tua vida. Qual? O de crer, a fé e acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, amados. Aqui está o novo testemunho. Esse é o testemunho que agora você tem que trazer com a tua fé. O testemunho da ressurreição. Você precisa crer, observe, você precisa crer que Jesus Cristo vive. Você precisa crer que Ele ressuscitou dos mortos e ainda mais, Ele não só vive, mas como Ele vive em você. Que você foi vivificado em Cristo. Que agora você é uma nova criatura para andar em novidade de vida. Agora Cristo vive em você. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amados, o que Paulo está trazendo aqui pelo Espírito é uma revelação, uma circunstância muito maior e melhor. Ou seja, de melhores e superiores promessa para a nossa vida. Entende? O testemunho que agora nós temos que trazer sobre nós é o da ressurreição. Cristo, ele precisa realmente viver em você. Aleluia. Não adianta nada você querer trazer o testemunho de João Batista, testemunho de que você crê e foi batizado nas águas, que isso é insuficiente. Não tem mais o poder, eficiência que deveria ter. Por quê? Porque agora nós temos sinais, agora nós temos fatos consumados sobre a nossa vida. Agora Cristo, ele ressuscitou, e não só ressuscitou, o Espírito dele foi derramado sobre a nossa vida, e não mais isso, não somente isso, mas agora ele vive em nós. Amados, o testemunho que agora nós temos que trazer com a nossa fé é este. É isso que as pessoas hoje têm que entender, a maioria das pessoas tem que entender. Hoje, infelizmente, as pessoas estão se contentando de dizer que é salvo ou que foi salvo simplesmente pelo fato de abrir a boca e dizer, eu creio, e ser batizado nas águas.
sem viver a experiência, sem viver realmente o Cristo ressuscitado, sem realmente experimentar coisas novas, sem realmente viver em novidade, andar em novidade de vida, ser uma nova criatura, realmente agora para viver aquilo que Cristo realmente proporcionou para a nossa vida. Amém? Não basta simplesmente trazer o testemunho do batismo e simplesmente se acomodar e achar que é só isso, não. Agora, para que você realmente seja salvo, Paulo, o apóstolo, o Espírito de Deus está nos revelando algo ainda muito mais tremendo, né? Sustentado em maiores e superiores promessas. Qual? A de Cristo viver na tua vida. Ele ressuscitou para viver em você. Ele ressuscitou para viver na vida da igreja. Esse é o testemunho que nós temos que trazer com a nossa fé. Amém? Só assim você será salvo. Só assim nós seremos salvos. Aleluia! A única maneira de sermos salvos é realmente trazer esse crer com esse testemunho da ressurreição. Por isso que a linguagem foi diferente, por isso que agora, nesse tempo e nessas circunstâncias, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, está nos ensinando como que nós temos que ser salvos, ou qual é o caminho que nós devemos ser salvos. Crer, confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, amém? A fé em Cristo e crer no coração que Ele vive em você, vive em mim. Eu tenho que trazer esse testemunho na minha vida. Eu tenho que crer que realmente Cristo vive na minha vida. Aleluia. Que eu sou um com Ele, você é um com Cristo. Aleluia. Se aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então entenda isso. Salvação é sinônimo de Cristo em você. Salvação é sinônimo de Cristo em nós. Salvação é sinônimo de Cristo ter ressuscitado e viver na vida da igreja do Senhor. Amém? Então, o que Jesus trouxe para aquele tempo, para aquela circunstância, um testemunho que era válido. O de João Batista era o único que havia, era o único testemunho que acompanhava Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se você quer sustentar ainda esse testemunho, amém. Nada contra o batismo nas águas, nada contra. Eu só quero que você enxergue algo muito mais do que simplesmente você entrar dentro d'água e sair. É muito mais do que isso. Entende? Nós temos que buscar e viver a experiência, alcançar um testemunho ainda muito mais poderoso do que este. Tem muita gente sendo iludida, tem muita gente sendo, querendo se enganar e enganando a muitos através do batismo nas águas, como se isso resolvesse a vida de todo mundo, como se isso resolvesse a vida da igreja. Amém, amados? Como eu disse, repito, quer trazer esse testemunho? Traga, amém. Mas você precisa trazer o testemunho da ressurreição. Você precisa trazer o testemunho do Cristo vive. Você precisa trazer o testemunho do Cristo em você, do Espírito de Deus em você, de Cristo habitar em você. De você ser um com Cristo, de você ser uma nova criatura, de realmente você andar em novidade de vida. Este é o novo testemunho da salvação. Amém? Este é o novo testemunho da salvação. Então é esta comparação aqui que eu quero fazer para você, com você agora, comparando coisas espirituais com espirituais. Não há mais se crer simplesmente ser batizado nas águas, porque isso é insuficiente. Agora nós temos que trazer esse novo testemunho, qual? O crer no Senhor Jesus Cristo e, mais do que isso, crer na sua ressurreição, na sua vida. Ele ressuscitou para habitar em você. Ele ressuscitou para habitar em mim. Esse é o testemunho poderoso que nós temos que trazer. Este é o testemunho poderoso que salva. Isso é que salva. Aleluia. É isso que te salva, amado. Crê de todo o teu coração nesta verdade em nome de Jesus. Quer ser batizado nas águas? Amém. Amém. Seja batizado nas águas, mas acima de tudo, seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com Cristo em você. Seja batizado com o renovo do Espírito Santo. Seja batizado com a promessa do Espírito. Seja batizado, lavado, remido, purificado pela lavagem da regeneração.
Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer e buscar esse testemunho na tua vida. Precisamos buscar esse testemunho na nossa vida. Aleluia, a ressurreição do Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Fique com esta palavra e que você fique bem.